Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre santidade, sermos santos. Por que isso é importante? Eu sei que você já sabe, eu sei que você já entendeu sobre ser santo e você foi chamado para ser santo. Mas é importante, querido, nós, cada vez mais como igreja, sermos intencionais em alguns pontos que são essenciais para a nossa vida cristã. Então eu gostaria que você saísse daqui, depois do culto, com um desejo maior, mais aprofundado, mais latente dentro do seu coração, de se tornar uma pessoa mais santa ao Senhor. De buscar uma santidade mais profunda, de estar caminhando em santidade em todos os seus caminhos, de ser intencional nisso. Porque muitas vezes, queridos, nós conhecemos algumas verdades, mas se nós não somos, às vezes, incentivados pelo Espírito Santo, né? Aqueles cutucões que Ele vai nos dando, nós acabamos parando de ser intencionais naquele ponto e naquela área, e nós vamos nos desviando da vontade de Deus. E o que nós vamos falar aqui é do desejo de Deus de que nós sejamos santos. E por que Ele quer que nós sejamos santos? E o que é ser santo? Amém? Então presta atenção, e eu gostaria de ler com você em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 15. 13 ao 15. NVT. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercite o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não volte ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro está aqui falando para a igreja que ela precisa ser exatamente isso que nós falamos aqui. Preparem a sua mente para a ação e exercite o autocontrole. Então nós como cristãos, ele está dizendo aqui que nós como cristãos precisamos ser intencionais em abandonarmos o erro, o pecado, que outrora nos dominava, antigamente nos dominava, e viver uma vida como filhos de Deus santos. E ele está dizendo, depositem toda a sua esperança naquilo que você vai receber em Cristo, quando Ele for revelado para a eternidade. Sejam filhos obedientes e não voltem ao antigo modo de viver, ou abandonem o antigo modo de viver também, porque o Senhor diz para nós, sejam santos, porque eu sou santo. Então qual é o motivo de nós buscarmos a santidade, a santificação da nossa vida? Qual é o motivo de nós buscarmos? Porque Ele é santo. E como nós sempre falamos aqui, queridos, o que nós como igreja estamos buscando? Cada um de nós individualmente, como filhos de Deus e discípulos do Senhor, nós estamos buscando o quê? Ser igual a Jesus. Ser igual a Cristo. Nós somos discípulos, o discípulo, ele anda com o seu mestre e vai aprendendo com o mestre aquilo que o mestre ensina dia a dia, em palavras, em atitudes e gestos, modo de viver, e vai se tornando como o seu mestre. Então a nossa vida como cristão não é vir aqui fazer culto, não é vir no domingo fazer culto, ou fazermos eventos disso, eventos daquilo, e participarmos de eventos. A nossa vida como cristão, queridos, ela se resume em nós vivermos um relacionamento com Jesus e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, com Deus, com o Pai. Então essa é a razão de nós estarmos aqui. Nós estamos buscando dia a dia nos parecermos com Cristo, em pensamentos, em atitudes. Esse é o nosso desafio.
Amém? Então, um pouco disso que nós vamos falar nessa noite. A palavra de Deus diz que Deus é santo. Você acha na Bíblia inúmeras passagens, inúmeros versículos dizendo: Deus é santo. O que é ser santo? É ser perfeito, perfeitamente puro, separado, diferente, perfeito, perfeição, pureza. Então Deus é esse ser. Por essência, a essência de Deus é ser santo. Ele é santo. É a natureza de Deus. O ser humano também foi criado santo, sem pecado. Adão, Eva não tinham pecado. Foi criado segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. Então eles eram santos. Mas com condição de escolher não ser santo. De escolher fazer escolhas contra a sua própria natureza. Ele era santo, decidiu não ser santo mais. E Adão, quando ele peca, queridos, ele se desconecta do Pai, se desconecta de Deus. Porque agora a natureza dele não é mais a mesma natureza de Deus. Antes, Adão era santo, Eva era santa, e Deus era santo, tinham a mesma natureza. A partir do momento que ele se desobedece, se rebela contra Deus, ele então já não tem mais a mesma natureza. Por isso então ele se desconecta de Deus e não pode viver mais um relacionamento com Deus, porque não tem mais a mesma natureza. Foi isso que aconteceu. E aí então nós vemos a palavra de Deus dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Por quê? Porque quanto mais santo você é, mais conectado com Deus você está. E não é exatamente isso que Deus quer que nós vivamos? Deus quer que nós vivamos uma vida em conexão com Ele, em perfeita comunhão e conexão com Deus. Esse sempre foi o desejo de Deus, criar um ser, a sua própria imagem e semelhança, para que desenvolvesse com Deus, com esse ser especial que Ele criou, que somos nós, um relacionamento. E pudesse agir na terra, esse sempre foi o plano de Deus, agir na terra através desse ser. Então nós, seres humanos, queridos, estamos na terra, e esse sempre foi o plano de Deus, colocou Adão na terra, para que o Adão, o ser humano, representasse Deus. Então todos que olhassem Adão, ia ver uma imagem de quem Deus é. Poderia saber, Deus é assim, porque o ser humano é assim. Então, nós representaríamos a glória de Deus, quem Deus é. Refletiríamos a glória de Deus nessa terra, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Mas depois que o homem cai, ele perde essa função, porque ele não é mais a imagem e semelhança de Deus. Agora, na verdade, o ser humano, queridos, ele começa a espelhar um outro ser. O ser humano, ele espelha o ser que ele obedece. Adão obedeceu quem? Veja, dá uma olhadinha em nós, queridos, como nós somos egocêntricos. Somos ou não somos? A criancinha, ela já nasce egocêntrica, não nasce? Ela acha que o mundo gira em torno dela e você precisa fazer, você, pai e mãe, tem que fazer um esforço enorme para ela entender, para ela aprender que o mundo e o universo e as estrelas não giram em torno do umbigo dela. É ou não é? Não é assim? Porque naturalmente ela vai achar que tudo gira em torno dela. E nós crescemos assim. Se nós não formos muito bem direcionados pelos nossos pais, e simplesmente depois nós não nos convertermos ao Senhor, nós sempre vamos viver dessa forma. O mundo vive dessa forma. O mundo vive assim. As pessoas que não conhecem a Jesus, e muitos cristãos também vivem assim, achando que Ele é o centro de todas as coisas. E que todo mundo deve a Ele. Todo mundo deve a Ele. Todo mundo deve a Ele respeito, deve a Ele amor, deve tudo para Ele. Ele é o centro. E Ele não deve nada para ninguém. Nós, naturalmente, o homem é assim. E quem é que pensa assim e que é assim, queridos?
é exatamente o anticristo, é Satanás. Ele pensa assim, ele é egocêntrico, e foi por isso que ele caiu. Se tornou egocêntrico. Pensou nele mesmo, e foi isso que ele fez com Adão. E Adão se tornou bem semelhante, em muitas coisas, ao próprio inimigo, porque ele obedeceu e adorou ao inimigo. Mas, a palavra do Senhor nos diz que nós, queridos, você que está aqui ouvindo essa palavra, nós fomos eleitos por Deus. Abre lá em Efésios 1:4. Eleitos por Deus para a santidade. Deus não quer que o ser humano viva dessa forma egocêntrica, fazendo o que ele bem entende e o que ele quer. Mas nós fomos eleitos, escolhidos para a santidade. Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, ele nos elegeu, ele nos escolheu para que nós vivêssemos em santidade. E se você resumir, queridos, vamos resumir de uma forma assim bem simples. O pecado, todo o nosso pecado, qual é a raiz dele? É o nosso egoísmo. Tudo o que você faz errado, se você for pensar, olhar e analisar a base dele lá, é porque você pensou em si mesmo primeiro. É ou não é? Não pensou em Deus, o que Deus quer, o que Deus deseja, não pensou no outro, mas pensou em si mesmo. A raiz de todo pecado, você vai dar uma olhadinha lá, está baseada em nosso grande egocentrismo, que nós queremos fazer o que nós desejamos e não o que Deus quer que nós façamos. Mas Ele nos elegeu porque Ele quer ter conosco esse relacionamento. E quando nós nos tornamos santos, Deus pode se relacionar comigo, com você, falar comigo, conversar comigo, direcionar a minha vida e governar a minha vida. Porque agora eu sei para que lado Ele quer que eu vá, porque agora eu tenho um relacionamento com Ele. Então Ele me governa. E Ele sabe direito. Ele sabe o que é melhor para mim. E Ele sabe o que eu devo querer. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, porque Ele efetua em você o querer e o efetuar. Ele coloca em mim o querer certo, porque, queridos, vou falar uma coisa para você, e eu também. Você não sabe o que você quer. Você sabe o que você quer? Você não sabe o que você quer. Nós não sabemos o que nós queremos. Nós queremos as coisas erradas. Nós queremos aquilo que vai satisfazer a nós mesmos. Nós não sabemos o que queremos. E mesmo quando achamos que sabemos, nós chegamos lá e falamos, mas não é bem isso, agora eu quero outro. Ele sempre quer. Nós nem sabemos o que queremos. Então vamos deixar o Senhor colocar dentro de nós o que Ele quer, porque o que Ele quer é o melhor para nós. Porque Ele é Pai. Porque eu sou santo. Uma vida em santidade é a condição para um relacionamento com Ele que é santo por natureza. Então, quando você vive em santidade, quando há uma mudança de natureza dentro de você, e você se torna santo, então você começa a ter a mesma natureza de Deus. Então você começa a ter condição de se relacionar com Ele. Que é isso que nós buscamos aqui, nós buscamos e nós incentivamos e tentamos ajudar cada irmão a viver um relacionamento de intimidade com Deus. Mas para isso precisa mudar de natureza. Como se tornar santo então? Vamos falar um pouquinho agora mais demorado. Com o que eu preciso fazer para que eu me torne santo, para que eu viva uma vida em santificação. Abra comigo lá em João 3, capítulo 3. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então nós vemos aqui, primeiro ponto, queridos, para que nós comecemos a viver uma vida em santidade, precisa nascer de novo. A sua velha natureza, ela tem que morrer. Porque essa velha natureza adâmica,
o velho homem, ele não consegue ser santo. E nunca vai ser santo, ele é egoísta. Então, para que você comece a viver uma vida em santidade, o primeiro passo é você entregar a sua vida para Jesus e nascer de novo. Como é que é o processo do novo nascimento? Nós ouvimos o Evangelho sendo pregado, o Espírito Santo vem naquele Evangelho que você ouviu, de um jeito ou de outro, e ele vai pegar aquelas palavras e o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem, para a salvação do homem, e ele vai agir com aquelas palavras dentro de você. E vai mudar algo dentro de você. Em alguns o processo é um pouco mais demorado, outros o processo é bastante rápido. E aquilo lá vai te incomodar, aquelas palavras, aquelas verdades do Evangelho que você vai ouvindo, vai te incomodar. E você começa a saber que você precisa, começa a ver dentro de você, do seu coração, um sentimento de necessidade de mudar. Então o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, no nosso coração, e nós acabamos sentindo um incômodo. Parece que tem alguma coisa que não está certo, que antes para nós tudo estava maravilhoso, eu estou me divertindo, estou curtindo minha vida, e agora tem um incômodo, parece alguma coisa que não está faltando algo. Então, o Espírito Santo vem e ele vai trabalhando isso dentro de nós, até o ponto que ele te leva, que ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Ele convence que você é um pecador, que antes que você achava bonzinho. É muito interessante, quando nós vamos falar do Evangelho para alguém, e você percebe que são todos assim, todos se acham bons. O mundo, querido, se acha bom. A pessoa que matou alguém, ele se acha bom. Não, eu fiz isso porque a sociedade me levou a isso, eu sou uma pessoa boa. Todo mundo se acha bom, bonzinho. Só que quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nosso coração, dentro de nós vamos percebendo, e ele vai nos convencendo e mostrando o quão pecadores nós somos. Nós pecamos, nós somos pecadores. E ele nos convence do pecado, somos pecadores, nos convence que há uma justiça em Jesus, que você pode tomar posse dessa justiça e agora nascer de novo. E nos convence que haverá um juízo, e que nós passaremos pelo juízo. Deus é um Deus que julga e condena terrivelmente o pecado. Então o Espírito Santo nos convence dessas verdades. E então nós sentimos essa necessidade, e o Evangelho nos diz que nós precisamos fazer uma aliança com esse Deus. Jesus veio, morreu na cruz por nós, e ali ele estabelece uma aliança, um pacto com o ser humano, para todo aquele que crê. Aquele que crê que Jesus veio, morreu numa cruz, para pagar os seus pecados, para que ele seja uma nova criatura, que ele nasça de novo, e ele toma uma atitude, porque crer, querido, significa você tomar uma atitude. Ah, eu creio, mas eu não tomo uma atitude, eu não criei de verdade. Foi só um convencimento, não, isso eu acho que é verdade mesmo, é verdade, mas se ele não toma uma atitude, ele não creu, porque se eu criei, eu tomo uma atitude. Então a pessoa toma uma atitude de fazer essa aliança com Deus, de fazer esse pacto. E qual é esse pacto? Para que haja um novo nascimento, qual é esse pacto? Diante de Deus, eu aceito o sacrifício dele na cruz, que me dá a vida eterna, me dá o direito à vida eterna, a morar com Deus, a estar com Deus eternamente. E uma vida muito e muito superior a essa vida que nós vivemos aqui. Se a vida aqui é boa e gostosa, e não é? A vida é boa ou não é? Oxa, a vida é ruim assim? Está ruim assim o negócio? É o Lula, será? Não, não é o Lula. O que é? A corrupção? Está tão ruim assim a sua vida? É sua esposa? Homens, é sua esposa? Fala alto agora. É sua esposa que está fazendo ruim assim? Ah, muito bem. Marido, é sua mulher?
Mulher é seu esposo? Então a vida está boa? Está maravilhosa. Então, temos um monte de... Não significa que não temos problema. Temos um monte de problema e desafios. Mas cada desafio, queridos, né, nessa vida é para fazer a gente crescer, amadurecer e ser ainda melhor. Encarar os desafios para nos fazer cada vez melhores. E Deus está conosco e não tem problema. Tem momentos que você se sente meio... Sim, mas logo você vai perceber que Deus está naquele negócio e Ele está com você. E você vai em frente, você segue. E vai sair do problema muito melhor do que você quando você entrou. Mas essa vida aqui, queridos, a vida é boa, mas de forma nenhuma pode se comparar à vida que Deus tem para nós na eternidade. Quando nós temos um pequeno vislumbre e um entendimento do que vai ser a eternidade, você nunca mais volta atrás. Porque a vida com Cristo na eternidade suprirá totalmente tudo aquilo que falta em nós de satisfação, de alegria. Então Deus, voltando lá no pacto, na aliança, Deus em Cristo, na cruz, oferece para nós essa vida eterna, vitória, bênçãos aqui, não sem lutas, mas muitas bênçãos, e uma vida, quando você vai terminar a vida satisfeito, vivi uma vida intensa e maravilhosa com o Senhor, valeu a pena, e morre feliz e tranquilo, porque te aguarda uma coroa eterna. E por outro lado, como todo pacto, você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Qual é a sua parte nesse pacto, Marcelo? Entregar toda a sua vida para o Senhor, não é uma parte. Agora, nesse pacto que você faz com Deus, que é onde você nasce de novo, então aí, a partir disso, você não manda mais na sua vida. Você não é dono mais da sua vida. Você, em uma conexão com Deus eterno, começa a receber do Deus eterno, pela palavra, entendimento da palavra, o que você deve ver e como você deve ver, o que você deve e o que você não deve fazer. E você vai procurar com todas as suas forças obedecer. Essa é a sua parte. E Deus te dá a vida eterna. Esse é o pacto. A partir desse momento que você aceita esse sacrifício na cruz e faz esse pacto, você nasce de novo, você é uma nova criatura. Você é um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. E todas as coisas velhas passaram, e eis que tudo se faz novo. É essa vida que você precisa viver. E lá em 2 Coríntios 5,19 nos diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, mas nos confiando a palavra da reconciliação. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seres humanos. Em Cristo Ele estava nos reconciliando com o Pai, com Ele mesmo. Não levando em conta mais os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Os nossos pecados. Porque em Cristo, queridos, nós entramos, quando nós fazemos esse pacto e nascemos de novo, nós entramos numa condição que nós estamos em Cristo, dentro de Cristo. Então Ele não olha mais para os nossos pecados passados, nem dos presentes. E todos os seus pecados futuros também Ele vai perdoar, porque vocês têm um pacto com Ele em Cristo. E aquele sacrifício de Cristo na cruz perdoa todos os seus pecados. E é lógico que você precisa se arrepender e pedir perdão pelos pecados, senão eles não são perdoados. Mas você que ama o Senhor e tem um relacionamento com Ele, se você erra, se você sabe que você errou, logo você pede perdão e é perdoado. Se você não sabe que você errou, você pede perdão também, porque você pecou. E Romanos 11,16 diz assim: se parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. Se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Então, em uma condição, né, nessa condição de uma aliança com Deus, queridos, nós nos tornamos santos, automaticamente. Você se torna filho de Deus, a sua natureza essencial muda e você se torna santo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos?
que a raiz é santa. A raiz da árvore é santa. A raiz é quem? É Jesus. Se a raiz é santa, o tronco é santo, os ramos também serão. Aqui ele está falando do povo de Israel e do povo gentil, que Deus cortou alguns ramos do povo de Israel e nos enxertou na videira ou na oliveira. E nós agora recebemos a seiva daquela raiz. Você sabe que quando um ramo começa a receber a seiva, um ramo enxertado começa a receber a seiva, ela vai produzir a fruta da raiz, do tronco. Isso que acontece no enxerto. E é o que ele está dizendo. Agora nós recebemos a seiva do tronco, então a nossa natureza, os nossos frutos mudam. Você muda. Então a raiz é santa, nós somos santos. Mas nós deixamos de pecar totalmente? Não. Você tem pecado? Quem não tem pecado, levanta a mão. Está vendo? Ninguém levanta a mão. Porque você é pecador. Ou porque tem preguiça de levantar também. Eu também não gosto de ficar levantando a mão toda hora. Mas você é pecador, eu sou pecador. Nós pecamos em todo momento, sabendo e não sabendo. Agora, a palavra de Deus diz que nós estamos em uma condição de santidade, de santos, mesmo tendo erros e tendo pecados. Por isso, quando Satanás, o acusador, vir acusar você e falar assim para você, você não merece Deus. Você pecou aqui, você fez isso. Porque é isso que ele faz quando nós erramos, é ou não é? Já sentiu essa acusação de Satanás? Fazer você se sentir culpado, e aí você não vai orar, não vai ler mais a Bíblia, porque você está se sentindo culpado, e Satanás acusando a sua mente, você é pecador, você não merece Deus, você não presta. E o que você tem que falar para Satanás? O que você tem que falar para Satanás, Vicente? Você tem que falar assim para ele, isso tudo é verdade, Satanás, eu sei disso, você não precisa me falar. Eu não presto mesmo, eu sou pecador mesmo. Você vem falar isso para mim, eu sei. Tem que falar para ele assim, dos meus pecados você não sabe nem metade, seu tonto. Você não sabe nada. Eu sou muito mais pecador do que você vê, que você pensa. Mas a minha raiz e o tronco é santo, então eu sou santo também. Você entende? Quando Satanás vir acusar você, queridos, fala da palavra para ele. Fala, eu sei, a palavra de Deus diz que eu sou pecador. O Espírito Santo já me disse que eu sou pecador. O que você está querendo me falar? Vem falar uma coisa que eu não sei, porque isso eu já sei. Ele perde efeito na sua vida. E você errou. Vai lá, ora, busque ainda mais a Deus e não se afaste de Deus. Tem pessoas que falam, eu não fui para a igreja porque eu estava em pecado. Mas aí que precisa vir. Você é daquela época onde as pessoas não participavam da ceia porque tinham pecado durante a semana? Quem se lembra disso? Existia essa conversa. Irmão, por que não veio na ceia? Porque eu pequei. Mas quando ele não pecou? Que dia que ele não pecou? Que hora que ele não pecou? Nós estamos sempre pecando. O que nós temos que fazer é pedir perdão e continuar, porque na verdade, hoje, depois que nascemos de novo, a nossa natureza é santa. Mas é lógico que essa santidade que nós recebemos, queridos, a santificação que nós recebemos, a santidade, a santificação que nós recebemos, quando nós fazemos uma aliança com Deus, ela precisa ser desenvolvida. Nós estamos em Cristo, e se nós temos uma aliança com Ele e entendemos a verdade, nós vamos buscar diligentemente, nós vamos nos esforçar muito para abandonar todos os nossos erros, porque agora a nossa natureza é nova. Então ninguém vai pensar assim, ninguém que realmente nasceu de novo, vai pensar assim, tudo bem, eu vou pecar mesmo, porque afinal de contas eu já nasci de novo, a minha natureza é nova, e está tudo certo, então ninguém vai pensar assim. Aquele que realmente nasceu de novo. Porque ele nasceu de novo, a nova natureza dele vai impedir que ele pense dessa forma, que ele viva assim. Então o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 25, nos diz o seguinte: todo atleta
Em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Mas esmurro meu corpo vai sofrer. O meu eu, o meu ego, o meu eu egoísta, o meu velho Adão vai sofrer. Porque o velho Adão não quer fazer a vontade de Deus. Então a sua carne, o seu velho Adão, a sua carne, ela quer fazer as coisas que lhe dá prazer egoisticamente. Mas o novo Adão, o novo homem que está dentro de você, deseja as coisas de Deus. Então você vai buscar diligentemente. Ele compara aqui com um atleta. Esses tempinhos atrás nós tivemos as Olimpíadas, né? E você começa a ver algumas reportagens, entrevistas com os atletas, e você vê o quanto eles se esforçam, queridos, para ganhar ali na natação 1 segundo, 2 segundos a mais para poder ganhar a prova. Para ele ganhar 1 segundo a mais daquilo que ele está fazendo, ele treina exaustivamente, dia após dia, com uma alimentação muito bem regrada, um tempo de descanso, tudo assim, muito bem regradinho, perfeitamente, para ele conseguir 1, 2 segundinhos lá, que é o que faz ele ganhar a prova. E o apóstolo Paulo está comparando exatamente a isso. Ser diligente, ser muito eficiente, buscar com ansiedade, com desejo ardente, se tornar esse novo homem, viver em santidade, reduzir, se esforçar diligentemente para reduzir o seu corpo, sua carne, o seu eu, que é egoísta, à escravidão. Então não é ele mais que te domina, é o Espírito de Deus que está em você, que domina o autocontrole, né? O domínio próprio, que é fruto do Espírito. Jesus também fala assim em Mateus 5, 29 e 30. Se seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível que você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Então Jesus está falando o quê? Que você deve cortar a sua mão, arrancar o olho? É claro que não é isso, né? Você sabe que não é isso. Ele está dizendo que você tem que ser radical contra o pecado. Fugir de todas as situações que podem te fazer pecar. Regra a sua vida. Seja radical. Como o atleta faz. Seja disciplinado. Você começa a discernir e ver cada pontinho que leva você a um pecado. Por exemplo, quem gosta de fazer fofoca? Quem gosta? Ninguém gosta de fazer fofoca. Mas por o que leva você a fazer a fofoca? O que está faltando dentro de você que leva você a ter esse prazer em fazer fofoca? Que nos leva ao prazer de fazer fofoca. Então você precisa suprir essa necessidade. Ir lá na fonte e suprir essa necessidade que está faltando. De falar novidades, né, de todo mundo. O que te leva a um pecado sexual, você precisa identificar cada pontinho que vai te... Porque assim, queridos, não é... Satanás não coloca na frente do cristão uma grande pedra, ele coloca pedrinhas. E você vai tropeçando, aceitando uma coisinha, outra, até que você cai. Como diz um escritor, que eu não lembro quem, o cristão, ele não cai. O cristão vai caindo. É uma descendente suave. Quando ele percebe, ele está no fundo do poço. E fica difícil, né, voltar. Por isso ele está dizendo, seja radical contra o pecado. Comece a ver cada pontinho que te leve ao erro, para que você viva uma vida de santificação. Porque, como eu disse, se há um momento onde nós nos tornamos automaticamente santos pelo sangue de Cristo derramado na cruz, na nossa aliança com Ele,
há também essa santificação progressiva, que nós precisamos ir buscando para estabelecer um relacionamento com Deus mais íntimo, mais perfeito, mais constante, independente dos nossos erros. Você vai abandonando os erros. E quando você abandona um erro, queridos, muitas vezes é assim, você consegue abandonar um pecado que talvez assediava você, era um vício, alguma coisa assim que assediava você por muitos anos. Aí você começa a perceber, puxa vida, esse outro pecado que eu tenho era muito pior que esse, eu não enxergava. E conforme você vai chegando mais perto do Senhor, que é a luz, você vai conseguindo enxergar todos os seus erros. E você vai, então, conseguindo se purificar de todos eles. Porque nós temos muitos e muitos erros que nós nem enxergamos hoje. Mas conforme nós vamos desenvolvendo um relacionamento com Deus, chegando mais perto dEle, mais nós vamos enxergando as nossas falhas. Um lençol branquinho, a meia luz, você olha para ele assim, nossa, lavei, está perfeito. Né? Vai no entardecer, está perfeito. Aí você vai ver no outro dia, a luz clara, você vê um monte de mancha, porque a luz está maior. E é assim com a nossa vida com Deus. Então é um processo, queridos. Na verdade, para você entender, você faz uma aliança com Deus e você se torna santo. E aí você entra num processo de santificação. Você está em Cristo, você entra num processo de santificação. E você vai nesse processo se tornando cada vez mais semelhante a Jesus, que é isso que nós buscamos aqui. E como é que é esse processo? Tem um convite de Jesus que eu amo, que é maravilhoso. Ele faz um convite para nós que é irrecusável. Lá em Mateus 11, 28, 30, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vivemos muitas vezes uma vida cansada, sobrecarregada, porque vivemos no pecado. O pecado é pesado. O pecado acaba conosco. Ele é pesado e nos sobrecarrega e cansa a nossa alma, e nos cansa. Porque o pecado é sempre oposto à vontade de Deus. E a nossa alma, o nosso ser foi feito para viver com Deus. Quando nós estamos vivendo o oposto, nós vivemos cansados e sobrecarregados. E insatisfeitos. Uma insatisfação que toma conta do ser humano. E nessa insatisfação, então, ele começa a buscar cada vez mais satisfação, cada vez mais prazer, e não chega nunca no fim. E sofre. E ele nem sabe pelo que ele está sofrendo. Mas nós cristãos sabemos. Se nós vivemos, queridos, no pecado, como diz o salmista, os nossos ossos ficam secos. Nós ficamos secos, sem vida, sem alegria, sem paz no coração. Então o Senhor está nos chamando para sermos mais atentos a viver uma vida que Ele quer que nós vivamos em santificação. E Ele convida vocês que estão cansados de vocês mesmos. Às vezes você não cansa de você mesmo. Você não fica cansado de você mesmo. Cansado, não, mas puxa vida, eu fiz isso de novo, estou falando isso de novo, estou fazendo isso de novo. Você se cansa de você mesmo, porque você quer viver uma vida santa. Mas muitas vezes não consegue. Ele fala assim: venham andar comigo. Venha ser meu parceiro, anda juntinho comigo, que eu vou ensinar você como é que se vive uma vida santa. Eu vou ensinar a você como é que se vive a vida que você tem. A vida que você tem é um presente, uma dádiva maravilhosa de Deus. Ele está dizendo assim: eu vou ensinar você a viver, de verdade.
uma vida autêntica, uma vida intensa, uma vida com satisfação, com alegria, não sem problemas, mas uma vida intensa, com alegria, com satisfação. Eu vou ensinar você a ver, mas para você aprender, você precisa caminhar junto comigo no mesmo jugo, dia a dia, todo momento, em todo tempo. Então você toma o jugo de Jesus, anda com Ele, e Ele vai ensinar você a viver uma vida que vale a pena, uma vida em santidade. Você não é obrigado, nós não somos obrigados. Tem que ser voluntário. Mas andar juntinho desse amigo Jesus. E Ele te instruindo em todo momento sobre você mesmo, sobre as suas deficiências e suas falhas, com muito amor, uma voz mansa e suave, falando na sua alma, na sua mente, no seu coração, sobre você mesmo. E como você deve se portar e agir e viver, para que você seja feliz. Não tem preço. Essa vida andando do ladinho de Jesus, que com muito amor nos direciona a viver uma vida santa como Ele é santo, não tem preço. Então Jesus está falando assim, vem ser meu amigo. Ele está convidando, vem ser meu amigo. Vem andar comigo. Você que às vezes sente necessidade de um amigo fiel, verdadeiro, autêntico, perfeito. Você que já teve decepções com amigos, que eu acho que todos aqui talvez já tiveram. Ele está falando, vem ser meu amigo, vem andar comigo, eu não falho com você, e eu vou ensinar você como é que se vive. Esse é o convite de Jesus. E outro ponto que nos diz da palavra do Senhor em 2 Coríntios 3,18, e todos nós com um rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como que pelo Senhor que é Espírito. Então nós andamos com Jesus e contemplando a imagem de Deus. Gastamos o nosso tempo contemplando Deus, na sua palavra, em oração, contemplando a Deus no meu irmão, no meio da igreja, conectado à igreja, isso é essencial. Como é que eu vou contemplar Deus se eu não me conecto ao próprio corpo de Cristo? Preciso estar conectado ao corpo de Cristo, é a condição essencial, para que eu possa contemplar Deus. E eu contemplo Deus. E quanto mais tempo eu passo contemplando o Senhor, mais eu vou me tornando semelhante a Ele. Passar tempo com o Senhor, caminhando lado a lado, Ele vai me ensinando como eu devo ser, quem eu devo ser. E cada um de nós, queridos, de uma forma única e individual, porque cada um de nós somos diferentes. E Ele, de uma forma particular, me ensina algumas coisas que eu preciso, que talvez você não precise. Mas e ensina você algumas coisas que você precisa e que eu não preciso. E assim por diante, de uma forma muito particular, pessoal. Ele se torna seu amigo e vai te ensinando como se vive. Você quer isso? Diga amém. E aí nós vamos aprendendo a viver em santidade. Vamos desenvolvendo uma santificação e nos tornando cada vez mais semelhante ao Senhor. E sabe o que vai acontecendo? Nós vamos conseguindo viver, existir e viver cumprindo o grande propósito de Deus e representar quem Deus é nessa terra. Porque nós vamos nos tornando semelhantes a Ele em santidade. Deus nos chama, queridos, para encerrar. Deus me chama, Deus te chama para uma vida mais intencional, de um relacionamento com Ele, de contemplar a Deus e andar com Ele, para que você se torne cada vez mais parecido com Ele, cada vez mais santo.
para que você possa viver o seu propósito, o propósito da sua existência. Eu gostaria que você falasse com Deus e tomasse uma posição diante dele, nesse momento. Se você ainda não tem uma aliança com ele, que você pudesse fazer essa aliança com Deus. Se você não firmou explicitamente essa aliança, que você fizesse essa aliança, fizesse uma oração: Senhor, eu quero fazer essa aliança contigo, eu creio e eu recebo o sacrifício de Cristo na cruz, que vai me perdoar de todos os meus pecados e tornar-me santo filho de Deus. E eu me comprometo a andar nos seus caminhos, buscar andar nos seus caminhos. E se você já fez essa aliança, você fizesse uma oração ao Senhor agora, dizendo: Senhor, eu quero melhorar. Eu sei que eu tenho errado nisso, mas eu quero melhorar. E eu vou fazer da forma certa. Não adianta você ficar lutando contra os seus pecados e seus erros no seu braço e falando para Deus: Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Isso é mentira, você vai fazer de novo. Você tem que atacar o fogo na base. Quando você vai apagar um fogo, o que você faz? Fica jogando na labareda água? Não, você joga na lenha que está embaixo, que o fogo apaga. Enquanto você não molhar a lenha, o fogo não extingue. Então você vai na raiz do problema, que é o seu egocentrismo que faz você pecar. E você então começa a andar com Deus e fala: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero viver a sua vontade, eu quero andar contigo, eu quero te obedecer, eu quero matar a minha carne. Você começa a viver dessa forma, você vai se tornando cada vez mais santo e vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Você que já fez essa aliança, então faça essa oração para o Senhor: Senhor, eu quero isso, eu desejo isso, eu quero andar contigo, eu quero atacar o meu pecado na base, eu vou andar contigo, vou contemplar a tua face através da palavra, da oração, na igreja, junto com os irmãos, vou contemplar a sua face, viver na tua presença, para que o pecado, eu possa ter controle e domínio sobre ele, e ele não mais me domine. Feche seus olhos, fique sentado ou em pé, como você preferir. Você tem um momento aí para refletir, falar com Deus nesse sentido. Faça a sua oração de aliança com Deus, se não tem uma aliança, e de uma busca intencional de santidade, se você já tem essa aliança. Só você e o Senhor. Meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, o trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar.
traz vida, a salvação. Luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. Trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Coloque-se em pé, por favor. Vamos juntos falar com Deus. Pai, nós queremos, desejo de nosso coração que o Teu Espírito coloca, Deus. O querer do nosso coração que vem de Ti.
É nós nos santificarmos, Senhor, e nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo. Abandonar o nosso egocentrismo, nossos pecados, nossos erros, ó Pai, que desagradam o Teu coração. Ó Deus, nós queremos conhecer o Teu coração para Te agradar cada vez mais. E nós sabemos que no Teu coração, ó Senhor, que nós nos santifiquemos. Nós queremos ser intencionais, ó Deus querido, em nossas vidas, em cada momento, em cada atitude, na forma de viver, ó Pai, para que nós não venhamos a viver no pecado. Ó Deus, o que nós desejamos, nesse amor que nós temos por Ti, agradar o Teu coração, viver para agradar o Teu coração e não a nossa carne e a nós mesmos. Deus, o nosso desejo é Te agradar. E nós clamamos agora, ó Pai querido, pelo Teu Espírito Santo. Porque nós sabemos que por nós mesmos, por mais intencionais, por mais que nós nos esforcemos para abandonar os nossos erros, nós não conseguimos. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito opera em nós. E nós clamamos agora, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha fazer uma obra em nossos corações, revelando o Teu coração, revelando o Teu amor, ó Deus, e nos dando condição de abandonarmos todos os nossos erros. Ó Pai querido, envia o Teu Espírito Santo a cada um de nós aqui. Envia o Teu Espírito Santo para nos capacitar a viver uma vida em santificação. Que nós possamos ser uma igreja, Deus, que vive buscando ser igual a Ti, ser santo, para que o Senhor possa, Deus, operar segundo o Teu querer e vontade, de acordo com a Tua vontade, com o Teu governo sobre nós e através de nós. Pai, queremos ser santos, queremos viver uma vida em santidade, ó poderoso Deus, em nome de Jesus. E você que concorda, querido, aplauda o Senhor e glorifique, e aguarde a ação do Espírito Santo, para tornar você mais santo e parecido com Jesus, aleluia. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por Ti não será um segredo. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por Ti não será um segredo. Aleluia, aplauda o Senhor, Ele é digno. Toda honra e toda glória ao Teu nome, ó Deus. Seja exaltado e glorificado, ó Pai. Tu és Deus, poderoso e santo, em quem nós confiamos. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode sentar-se, queridos.